5 anos de paz a partir daquele momento. E aqui no capítulo 16, vai nos dizer, logo no início do capítulo, que é o último capítulo que fala da vida de Asa. Aqui em Crônicas você vai encontrar esses 3 capítulos que contam a história dele completa. Se você ainda não leu, eu convido você a ler em casa. Segundo Crônicas 14, 15 e 16. No capítulo 16 vai nos dizer que o rei de Israel, que era irmão de Asa, que era um povo irmão, eles eram o mesmo povo, mas eles viveram em guerra. Durante todo o reinado de Asa, que governava ali o reino do sul, houve guerra contra Israel, reino do norte. E Baasa, rei de Israel, se levantou e foi até as proximidades de Judá e para fortificar algumas cidades que estavam ali próximas, para poder ter motivo de oportunidade para poder causar guerra. E ele não impediu. Baasa, ele fez como se fosse uma tocaia. Ele fechou os acessos do povo que vinha de Judá, que vinha de Benjamim, que vinha de Jerusalém. Ele não permitia as pessoas saírem e nem entrarem em Judá. E quando Asa, 25 anos, ele já estava ali governando, ele já tinha 35 anos de governo, mas ele estava desfrutando de 25 anos de paz. Quando Asa descobriu o que o rei de Israel, Baasa, estava fazendo contra ele, impedindo que as pessoas entrassem e saíssem de Judá, ele pegou todo o ouro e prata que estava no templo do Senhor e ele procurou o comandante, o rei da Síria, do país que era vizinho, mas também os sírios sempre foram inimigos de Israel, sempre se levantaram contra Israel em diversos momentos da história. Mas aí agora Asa vai até o rei da Síria e ele faz uma proposta para ele. Olha, eu te dou todo esse dinheiro, eu te dou esse ouro, te dou essa prata, para você fazer um acordo comigo. Da mesma forma que o meu pai e o seu pai fizeram um acordo, faça um acordo comigo. Você vai pedir, vai romper a sua aliança com o rei de Israel, Baasa. E com isso, o Ben-Hadad da Síria aceitou a proposta do rei Asa. E ele foi lá, levantou seu exército e foi e expulsou o rei de Israel ali daquelas propriedades, fez guerra contra ele, expulsou e defendeu Asa. Depois desse período, agora Asa ficou livre do rei de Israel, ficou livre daquele impedimento, daquele problema político que estava acontecendo ali. E diz a palavra do Senhor que ele foi lá, pegou as coisas que o rei Baasa de Israel tinha deixado lá, e ele foi lá e usou esses materiais para poder fazer mais cidades fortificadas ali. Só que é interessante no capítulo 16, versículo 7, que depois dessa situação, veio um profeta a Asa, o profeta Hanani, e ele disse para Asa uma mensagem da seguinte forma, está escrito em versículo 7, capítulo 16. Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme? Como, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros, naquela ocasião você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força, para aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente, por ele ter lhe dito e mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Nem parece que é o mesmo Asa, né, gente? Nós vimos na primeira semana, nos primeiros dias do Dose de Fé, e nos 2 primeiros capítulos, um Asa fervoroso, fiel, apaixonado por Deus, um Asa comprometido em limpar Israel, um Asa dedicado em levar o povo para a presença de Deus, um Asa que diante de uma guerra com milhares de soldados, ele não tinha capacidade suficiente humana para vencer aquela batalha, e ele fez uma oração de confiança,
e Deus lutou por ele e ele confiou em Deus. Mas agora nós vemos um outro Asa. Ele mudou. E ele mudou para pior. Ele mudou a forma dele, ele mudou a fé dele. Ele permitiu que o amor dele se esfriasse, que a fé dele fosse abalada. E ele, ao invés, em uma situação de guerra, ao invés de procurar a Deus, ele foi repreendido pelo profeta do Senhor. Porque ao invés de procurar a Deus, ao invés de recorrer ao Senhor agora, ele estava recorrendo aos homens. E aí a palavra fala em Jeremias que maldito é aquele que confia no homem, faz da carne o seu braço forte. É interessante nós analisarmos a palavra do Senhor. Eclesiastes 7:8, a parte A do versículo 8 diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. E tem muita gente que no início é muito fervoroso. Vai fazer um trabalho, vai fazer uma obra, pegou a liderança, começou numa congregação, começou a fazer, começou a cantar, começou a pregar, muito fervoroso. Mas com o passar dos anos vai esfriando, vai esmorecendo. Tem gente que no início tinha uma fé inabalável, confiava em Deus para tudo, para a providência do arroz, do feijão, para a providência da conta de água, de luz, e hoje não confia em Deus mais. Recorre aos bancos, recorre aos empréstimos, recorre aos homens, recorre ao amigo para emprestar. Mas e aquela fé que tinha lá no início? E vou dizer para vocês uma coisa, é isso que a gente tem que se preocupar. A palavra fala em Levítico, capítulo 6, algo muito interessante, que hoje a representação é espiritual. Levítico 6:13, lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deverá se apagar. Nesse capítulo, nessa instrução do fogo do altar, significa que a chama da fé no nosso coração não pode ser apagada. A chama do desejo pela vontade de Deus, da confiança em Deus no nosso coração, ela não pode ser abalada. Nós não podemos permitir que a fé no nosso coração acabe, ou que ela morra, ou que ela se apague. A palavra do Senhor também vai nos orientar, os apóstolos nos orientando que nós devemos lutar a batalha da fé, que nós devemos lutar para não perder a nossa fé. E os anos, ao se passarem na nossa vida cristã, eles precisam fazer com que a gente seja mais maduro, mais fervoroso. Nós não podemos nos vender com o tempo, nós não podemos piorar com o tempo. Gente, eu olhando para a vida de Asa, vendo todo o amor, toda a dedicação que ele teve nos primeiros anos, toda a vontade de fazer a obra de Deus, a coragem, a fé, a confiança que ele tinha no Senhor. Mas agora, nos últimos anos da vida de Asa, ele recorre aos homens e ele ainda mandou prender o profeta. Ou seja, não parece o mesmo Asa que, ao ouvir a mensagem do outro profeta 25 anos atrás, aquele Asa que ouviu a mensagem, se encheu de coragem e foi lá e fez a obra de Deus. Agora o Asa que ouviu outro profeta, ao invés de se encher de fé, de coragem, ele mandou prender o profeta no tronco. Ele foi com raiva do profeta. Significa que ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Significa que agora a espiritualidade dele era zero. Ele morreu, ele parou, ele desistiu, desanimou. Nós temos que tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado da nossa vida diante da presença de Deus. E você que exerce qualquer cargo de liderança, como está o seu fogo hoje? Como está a sua energia hoje? Como está seu amor hoje? Sua dedicação a Deus hoje? A chama está ardendo no seu coração? O fogo está queimando em você ainda? Você ainda é apaixonado pela obra de Deus? Você ainda é apaixonado por Jesus? Você ainda prega por amor, por paixão, por dedicação? Você ainda é tão leal quanto você foi nos primeiros anos? Como que tá? A gente precisa fazer uma autoanálise e observar se a chama no nosso coração está apagando. Eu vou dizer, quem acende o fogo em nós é o Espírito Santo. A partir do momento que a gente busca, a partir do momento que a gente se dedica, a partir do momento que a gente rasga o nosso coração e não as nossas vestes. E no finalzinho da vida de Asa, o final dele foi trágico. Aos 39 anos do seu reinado, ele adoeceu dos pés. E diz a palavra que a doença dele era grave, gravíssima. Mesmo sendo grave, ele não recorreu ao Senhor, mas somente aos médicos.
Então nós vemos aqui um homem que começou cheio de fé, mas terminou embaranhado na incredulidade. Que Deus nos livre disso. Que Deus te livre disso. Que nós possamos fazer, meus irmãos, o que a palavra nos orienta, não deixar o fogo se apagar nos nossos corações, mas que possamos amar a Deus a cada dia mais e não menos. Que possamos observar isso, que o melhor não é como começa, o melhor é como termina. O vinho melhor é aquele que tem mais tempo. Quanto mais passa os anos, melhor ele é, mais gostoso ele é. E o nosso amor por Deus tem que ser assim. O primeiro amor não pode acabar. O primeiro amor, ele tem que estar sempre vivo dentro de nós. Essa é a vontade do Senhor. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu louvo e exalto o Teu nome. E peço, Pai, para que de verdade, de fato, nós possamos valorizar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o fogo seja, Senhor, mantido aceso no nosso altar. Como os sacerdotes, todos os dias pela manhã, eles iam lá, retiravam as cinzas, colocavam lenha nova. Todas as manhãs eles faziam isso, para o fogo não se apagar. Que nós possamos todos os dias alinhar nossa vida ao Senhor. Tem dia que a gente vai estar muito espiritual e tem dia que a gente vai estar muito normal. Mas mesmo nesses dias, que nós possamos voltar para o Senhor, rasgar o nosso coração, desejar o céu, desejar Tua presença nas nossas vidas. Eu oro por isso, por um avivamento, por um renovo. Que nós possamos olhar para o exemplo de Asa e, Senhor, fazer diferente. Não permitir que o tempo apague a nossa chama, mas que possamos tomar conta da chama, do fogo dentro de nós, pois o Senhor é tudo que nós precisamos, é o nosso bem mais precioso. Amém.